Olá, mais uma vez agradecendo você que está assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN. Hoje o Jornal ACN com muitas notícias, muitas informações, né? Vamos fazer um resuminho do que está acontecendo no Brasil e no mundo, também as notícias regionais. E para você de Porangaba que está nos assistindo, temos aí muitas notícias de Porangaba. Tem reivindicação de morador aqui de Porangaba, lá do bairro do Matão, de moradores do bairro do Matão. Temos também outras duas notícias bacanas de Porangaba, duas notícias boas, tá? Para você que está nos assistindo nessa sexta-feira, o nosso abraço. Hoje, dia 22 de maio de 2020 e tem previsão de mudança do tempo. Vamos assistir aí a previsão da Clima Tempo, porque neste final de semana, previsão de chuva e frio. Vamos assistir. Uma massa de ar seco ainda vai predominar sobre a região sudeste do país nesta sexta-feira, mas o dia é de pré-frontal no estado de São Paulo. No centro, sul e oeste paulista, tem predomínio de sol pela manhã, a temperatura sobe e faz calor e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Com a aproximação da nova frente fria, a instabilidade deve atingir o oeste do estado primeiro. No norte do Espírito Santo e na região do Vale do Jequitinhonha, o sol vai aparecer entre muitas nuvens. Não chove e o sol brilha forte nas demais áreas da região, incluindo Vitória, Belo Horizonte, a capital fluminense e a capital paulista. No extremo oeste paulista, tem alerta para temporais. E a chuva pode ser pontualmente forte em áreas do centro-sul e oeste paulista. Em todo o estado de São Paulo e no litoral fluminense, são esperadas rajadas de vento de até 60 km por hora. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 15, calor à tarde com máxima de 32 graus, mínima de 19 e máxima de 28 graus em Vitória. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no centro-oeste e sul paulista, onde devem variar de 20 a 50 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa, tem pouca ou nenhuma chuva prevista, e nas demais áreas do sudeste, os volumes de chuva não devem ultrapassar os 20 milímetros. Pois bem, mudança da temperatura que já vai começar hoje à tarde, já tem umas rajadinhas de vento nesta manhã, à tarde a coisa já pode, mudar um pouco mais. E vamos com as notícias, os principais destaques, rapidinho, porque hoje, como eu disse, tem bastante coisa aqui no nosso Jornal ACN. Gente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, mandou a Procuradoria-Geral da República, PGR, avaliar um pedido de perícia no celular do presidente Jair Bolsonaro. Celso de Mello também pediu avaliação de apreensão do telefone de Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Ai, pai, para! Que é acusado de ser o chefe da milícia digital ou do gabinete do ódio, como muitos chamam. Gente, eu tô lendo essa notícia a contragosto. A contragosto por quê? Porque eu acho que o STF deveria ter feito este pedido, essa avaliação. O STF deveria ter mandado essa avaliação ao PGR através de sigilo, né? Porque você divulga uma coisa dessas, se tem alguma coisa no celular dos suspeitos, eles já vão começar a apagar, a deletar, né? Então, sei lá, acho que isso deveria o STF deveria ter feito esse pedido, esse pedido de avaliação à PGR através de sigilo, como foi noticiado pela Folha de São Paulo, está também no site do UOL, está no site do G1. Então, já que se tornou público, eu estou lendo essa notícia, mas a contragosto. Eu gostaria de que isso fosse feito através de sigilo para pegar os suspeitos com a boca na botija. Decisão de Mello sobre o vídeo de reunião ministerial dia 22 de abril sai hoje, diz gabinete. Defesa de Moro pede ao STF cópia do vídeo da reunião com Bolsonaro. Divulgação integral do vídeo na reunião seria constrangimento, diz Bolsonaro. Mel, fez besteira, para não falar outra coisa,
E agora fica aí com o negocinho na mão. É lógico que é constrangimento. Constrangimento porque os participantes usaram de um vocabulário chulo para debater um conteúdo chulo de interesses particulares, de interesses próprios e não de interesse da nação. Agora fica tudo aí, ai meu Deus, vou ficar tão constrangido se divulgar. E tem que se fuder, acabou! O vídeo, problema de vocês, os senhores não se portaram como representantes da nação. Esperamos sim que Celso de Mello divulgue o vídeo na íntegra, para todos os brasileiros saberem de verdade o caráter não só do nosso presidente. Se bem que muitos já sabem, mas né, se vedam propositalmente quanto a isso. Mas saber realmente, ficar escancarado para o mundo todo saber o nível dos nossos representantes políticos. É muita inteligência! Ministério Público Federal vai requisitar imagens de câmeras da casa e da rua de Paulo Marinho para saber se realmente há fundo há realmente embasamento as informações de reuniões que ele inclusive relatou à Folha de São Paulo no final de semana, com detalhes de participantes, horários e dias em que ocorreram. Gente, eu vou falar sobre este assunto daqui a pouquinho. A Assembleia de São Paulo antecipa feriado do 9 de julho para esta segunda-feira. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Notícia internacional. Aconteceu hoje. Avião com 99 pessoas a bordo cai em área residencial do Paquistão. Até agora não se tem informações sobre o número total de mortos, tendo em vista que na aeronave haviam 99 pessoas e em terra, né, várias residências, já que a queda aconteceu numa área residencial paquistanesa. Sem maioria no Congresso, a oposição intensifica a pressão por impeachment de Bolsonaro. Grupos também de esquerda, manifestantes de esquerda que estavam quietinhos na quarentena, já começam também a violar a quarentena e fazer manifestações lá em Brasília a pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Vamos falar sobre os números do coronavírus daqui a pouco. Tem a coluna do Ricardo Couto no UOL, quem quiser ler. Ricardo Couto publicou a seguinte coluna: acuado, Bolsonaro baixa a bola e não fala mais com a imprensa. Olha o cagão! Olha o cagão aqui! É, gente. Brasil teve 1 em cada 4 mortes registradas por Covid-19 no mundo em 24 horas, diz a Organização Mundial da Saúde. Prefeitura do Rio de Janeiro projeta 40 mil infectados daqui 2 semanas. Médica usa fralda em hospital do Rio de Janeiro por medo de contágio e falta de EPIs. Empresas não têm de pressionar governadores, dizem acionistas. Tenho medo de morrer, diz o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que mora há 2 meses na prefeitura de São Paulo. Em entrevista ao UOL, onde ele falou essa frase aí, tenho medo de morrer, ele está fazendo tratamento de câncer, em decorrência disso está isolado na prefeitura paulistana. Ele também falou que esse feriadão prolongado aí que foi adaptado, foi adiantado, será o ponto final de supervisão das autoridades paulistas e paulistanas, no caso, para saber se o lockdown entra ou não na cidade de São Paulo. Lockdown é o bloqueio, o fechamento de tudo, né? O índice, daqui a pouquinho a gente vai falar, de pessoas que adotaram o isolamento, que ficaram em casa, segundo as pesquisas lá em São Paulo, não foi tão grande assim. Subiu muito pouco, foi de 49% para 51% apenas. Eles esperavam mais, as pessoas não estão colaborando e, segundo Bruno Covas, esse final de semana, esse feriado vai ser o ponto-chave para saber se a cidade de São Paulo entrará ou não em lockdown, e ele deverá anunciar isso na quarta-feira que vem. Adiado, o Enem já tem 5 milhões de inscritos, diz Ministério da Educação.
Câmara aprova novas regras de recuperação judicial durante a pandemia. Governo estuda pagar mais 3 parcelas do auxílio emergencial, só que não serão de R$600, serão de R$200 esse auxílio emergencial, as outras 3 parcelas novas que eles dizem que irão pagar. Durante mais 3 meses, pagamento de R$200. Nossa, que bosta! Ou seja, vai cortar o valor do auxílio emergencial para mais 3 meses. Mas você não ouve falar de cortar salário de deputado, de senador, né? Do judiciário, de juízes e procuradores que recebem auxílio moradia mesmo tendo casa. Então, como não se mexe no judiciário, tem muito juiz aí, desembargador, figuras ligadas ao judiciário, que são ferrenhas defensoras, são figuras de ferrenha defesa a Jair Bolsonaro, porque estão blindados pelo governo Jair Bolsonaro, não têm seus benefícios afetados, recebem horrores, né? Horrores comparado ao salário mínimo e a esse vergonhoso auxílio emergencial. Então, não é raro ver essas figuras juristas na internet defendendo e bradando a favor do governo federal, né? Bem como vários outros políticos, funcionários públicos de altos cargos, que também não têm os seus benefícios cortados para ajudar a população mais carente. Com esses daí ninguém mexe. Militares ocupam 21 cargos no Ministério da Saúde. Os militares estão já com 21 cargos no Ministério da Saúde, até em áreas especializadas. E vale ressaltar que destes 21 militares nomeados pelo ministro interino da Saúde, o Pazuello, destes 21, nenhum tem curso ou formação na área de saúde. Que merda, hein? Bala que matou João Pedro é do mesmo calibre de fuzil usado por policiais. Governo exonera secretário do Ministério da Saúde que viu decisão precipitada sobre cloroquina. Tá aí, gente. Essas são as principais notícias, as principais informações publicadas neste momento nos meios de comunicação. É o que está acontecendo pelo Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. Saiu uma agora há pouco, já que nós falamos da tal da cloroquina. Maior pesquisa já feita sobre cloroquina e Covid detecta risco maior de morte. Estudo com 96 mil pacientes não encontrou benefícios no uso do remédio defendido por Bolsonaro. Resultados foram publicados na renomada revista The Lancet. Planalto teme que impacto do vídeo amplie investigações sobre o presidente Bolsonaro. Mais uma aqui da saúde, ó. Pazuello nomeia advogado de milicianos como assessor especial. É o Zosser Hardman. Ele defendeu também o ex-tenente condenado pela morte da juíza Patrícia Ascioli. Pois é, né? Militares e milicianos dando as mãos neste governo. Que vergonha para quem defendia um governo militar, porque nós já temos o governo militar. Não que seja um governo ditatorial, mas o governo militar nós já temos, porque é formado por uma grande maioria de ministros e participantes do primeiro e segundo escalão ligados ao meio militar, tanto da ativa quanto da reserva, né? Nós temos agora aí os militares se misturando com milicianos. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Que vergonha, hein? Pois bem, gente, esses são os principais destaques de hoje. Nós temos mais algumas notícias importantes aqui para desenvolver, né? Dentre elas, o Imposto de Renda 2020, a Receita, essa eu vou colocar na íntegra aqui para você, né? Para você ficar atento ou atenta aí. Vai que você, nesse período de crise, tem direito à restituição do imposto de renda, já ajuda e muito, né? A Receita Federal abriu hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda 2020. O pagamento será feito no dia 29 na conta bancária indicada ao contribuinte para fazer a declaração. O calendário da devolução foi mantido mesmo
com o adiamento da entrega do imposto de renda de 30 de abril para 30 de junho. O imposto de renda, quem está declarando o imposto de renda do ano passado, pode fazê-lo, foi estendido esse prazo até o dia 30 de junho. Bom, caso você tenha direito e o valor não tenha sido creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento. Nas capitais é o 4004-0001. Nas demais localidades é o 0800 729 0001. E tem também o 0800 729 0088. É o telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. Bom, pessoal, neste ano houve uma antecipação do começo da restituição. Também foi reduzido o número de lotes de restituição de 7 para 5. Isso significa que as pessoas que têm direito vão receber o dinheiro mais depressa. Isso por causa dessa pandemia, né? Anteriormente, os pagamentos da restituição começavam em meados de junho e agora o primeiro lote será pago já no dia 29. Primeiro lote, dia 29 de maio, segundo lote, 30 de junho, terceiro lote, 31 de julho, quarto lote, 31 de agosto e quinto lote, 30 de setembro. Esses serão os pagamentos. Ou seja, o primeiro lote começa dia 29 de maio e o segundo lote já é pago dia 30 de junho, terceiro, 31 de julho, quarto, 31 de agosto, quinto, 30 de setembro. Ok, gente? Bom, São Paulo terá um feriado estadual, né? Segunda-feira, como eu já tinha dito na quarta-feira passada. Já avisei que vai dar merda isso. Estava pendente apenas de aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP. E a ALESP aprovou, portanto, segunda-feira nós teremos aí antecipado o feriado de 9 de junho, que é o feriado da Revolução Constitucionalista de 32, né? Vai ser para a próxima segunda-feira. A medida vale para todo o estado. O objetivo é tentar ampliar o isolamento social em São Paulo, que concentra a maioria dos casos e mortes pela Covid-19 no Brasil. Portanto, São Paulo é o epicentro da doença ainda. Na capital paulista, com mais uma antecipação, haverá um mega feriado, portanto, de 6 dias. Ele começou na quarta-feira, na quinta-feira, hoje é ponto facultativo lá na cidade de São Paulo, e nas 7 cidades que compõem o ABC paulista, Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra também hoje é feriado. Com isso, a região que fica na Grande São Paulo terá um feriadão de 4 dias, incluindo a próxima segunda-feira, o que gera preocupação de migração dessas pessoas para cidades litorâneas e também para o interior paulista. Por isso, cidades da região estão fazendo bloqueios em suas entradas. Eu vou falar já já sobre isso. Os prefeitos e o governador João Dória têm pedido para a população ficar em casa nesses feriados. Mas o pessoal, tem muita gente sem noção, sem educação, sem o menor respeito com o próximo, porque essa pandemia só está se prorrogando graças a esses sem noção que saem a todo instante, né? Não fazem o isolamento, qualquer coisinha quer ir para a rua, né? Quer festejar com os amigos, quer reunir gente em casa, quer fazer churrascada. Essa galera sem noção que acha que quarentena é férias. Por isso que está se prolongando esse período de quarentena. Muito por causa destes sem noção, sem educação. Pessoas que deveriam ser banidas da sociedade. Né? Na cidade de São Paulo, o isolamento social subiu, mas muito pouco no primeiro dia do mega feriado. Passou de 49% no dia anterior ao feriado para 51% apenas na quarta-feira. Ontem, o prefeito da capital, Bruno Covas, afirmou em entrevista ao UOL que a resposta sobre o lockdown na cidade será conhecida quarta-feira, a depender do resultado desse isolamento que a prefeitura está tentando fazer. Bom, agora vamos para a nossa região. Vindo para a nossa região. E começando com um assunto coerente ao que nós estávamos falando. A região de Itapetininga, nossa região, vai fazer aí
alguns municípios irão fazer a barreira sanitária nas estradas dos municípios. Itapetininga, agentes identificados vão solicitar a parada dos veículos em uma unidade móvel de saúde, vai realizar o rastreamento clínico dos motoristas e passageiros. Vamos ver aonde mais aqui. Em Iaras, barreiras sanitárias foram programadas para começarem a funcionar ontem. Já começaram ontem, lá em Iaras, nas 3 entradas da cidade de Iaras. A Blitz está acontecendo um acesso pela rodovia Castelo Branco, na Avenida Pinheiro Machado, também lá na via da Água Santa Bárbara e na entrada da via Cerqueira César, na Avenida Ataliba Leonel. Conforme o executivo, o bloqueio que teve início na manhã de ontem continuará até segunda-feira devido ao mega feriado da capital paulista e também que vai emendar com o feriado estadual de segunda, né? O feriado foi antecipado. Em Avaré também os pontos de controle sanitário vão seguir até segunda-feira, orientando as pessoas sobre o uso de máscaras, aferindo a temperatura corporal nas principais entradas da cidade, e as pessoas que apresentarem febre receberão a orientação para procurar o serviço de saúde. No Balneário Costa Azul vai ter uma barreira itinerante neste final de semana. Em Boituva é um município que está enfrentando também uma situação bem delicada, né? Em Boituva as barreiras também estão sendo realizadas nas entradas da cidade, nos quilômetros 116 e 111 da rodovia Castelo Branco. A barreira sanitária foi montada para evitar que pessoas que estiverem com febre alta ou relatarem outros sintomas entrem no município. O problema são os assintomáticos, né, também, né? Esse é o grande problema. Laranjal Paulista, diversos acessos da cidade estão sendo fechados pela Secretaria de Serviço Público e pela Guarda Civil Municipal. As 2 únicas entradas disponíveis serão pela Avenida Prefeito Hermelindo Pilon e na Avenida Governador Pedro de Toledo. Segundo a Prefeitura, a estratégia para facilitar a blitz realizada pelas equipes de saúde. Entre as ruas fechadas estão os acessos da Vila Zala, do bairro São Roque e São Benedito. São Miguel Arcanjo, também a cidade está fazendo barreira sanitária no acesso. Segundo a Prefeitura, eles foram feitos pelas rodovias Neguinho Fogaça e Nestor Fogaça. Elas funcionam sempre das 8 às 17 horas. Em Itapeva, barreiras também nas principais vias de acesso à zona urbana do município e, além disso, também será feito um monitoramento para saber de onde as pessoas estão vindo. As barreiras sanitárias estão sendo instaladas nos acessos de Itaberá e Ribeirão Branco, além de também estar próximo à base da Polícia Rodoviária na Avenida dos Revolucionários. Em Cerquilho, já começou na quarta-feira, as barreiras, além das ruas, estão também sendo instaladas nas vias e rodovias de acesso à cidade, conforme o Executivo, para monitoramento ser mais eficaz, e diversas entradas estão sendo fechadas, com exceção da Avenida João Pilon e a estrada vicinal que liga Boituva a Cerquilho. Itaporanga também, Prefeitura de Itaporanga, que diz que não está sendo aferida a temperatura corporal das pessoas, mas estão coletando informações sobre as pessoas, né? E também sobre o histórico clínico. A pessoa pode muito bem mentir sobre essa informação. O ideal é tirar a temperatura, né, Prefeitura de Itaporanga? Elas estão acontecendo tanto na Avenida Natália Valente, entrada da cidade, como na Avenida Santa Cruz, saída para Barão de Antonina. E também em São Manuel, gente. Agora há pouco confirmou que São Manuel as barreiras sanitárias já foram instaladas ontem no acesso pela a rodovia Marechal Rondon, sentido cidade, nas proximidades da Praça Tonico e Tinoco, e outro na vicinal Tarcílio Baroni, na nova rotatória acesso da SP-255. Elas irão funcionar entre este sábado, dia 23, das 8, ou melhor, elas irão funcionar até este sábado, dia 23, das 8 às 17 horas. Estão trabalhando nas abordagens dos veículos de outras cidades, profissionais da saúde, da tributação e da segurança pública, que é a CGE, a GCM lá de São Manuel. Ok, gente? Esses são os municípios e muita gente pedindo para que alguma barreira sanitária fosse montada aqui em Porangaba, mas parece que o nosso ilustríssimo prefeito
não ouviu aos pedidos da população, mais uma vez, né? Para variar. Será que eu tenho que explicar tudo? Sim, senhor, é o que parece. Números do coronavírus, gente. Vamos começar com os números divulgados pelas secretarias de saúde, pelas secretarias estaduais de saúde, num levantamento exclusivo do G1. São os números de hoje de manhã. Registradas 20.112 mortes. Registro total de 20.112 mortes. É um número já maior do que o número total de mortos ontem, que era de 20.047. Ontem 20.047, hoje 20.112. Números de casos confirmados da doença. Hoje, números totais, até esta manhã, 312.074 casos confirmados da doença em todo o país. Ontem, o número era de 310.087 casos. Ou seja, quase 2.000 casos a mais registrados nas últimas 24 horas, só nesse período da manhã. Logo mais, no começo da noite, o Ministério da Saúde deverá divulgar os números totais das últimas 24 horas, números dos quais nós não estamos nada otimistas, tendo em vista um crescimento extraordinário, um crescimento inacreditável desse número de contágios, de novos contágios e de, infelizmente, mortes provocadas pelo coronavírus. É um crescimento inacreditável, né? Enfim, gente, a nossa região também registrando muitos novos casos. A cidade de Tatuí ontem, se não me engano, 17 novos casos. Tatuí voltou. Você lembra que na quarta-feira estava o município de Itapetininga como o município da região com mais casos registrados? Não, Tatuí voltou a ocupar aí, infelizmente, o triste status de epicentro da pandemia na nossa região. Tatuí está com 87 casos confirmados, muitos deles já curados, graças a Deus, como os números totais também do Brasil, muitos já foram curados, né? Graças a Deus. Mas Tatuí já registrou 87 casos e 2 mortes, ou melhor, 6 mortes. 87 casos e 6 mortes, número total de registros lá em Tatuí. Em Itapetininga, o número também subiu bastante, para 80 casos confirmados, com 2 mortes. Vamos aos demais municípios aqui. Boituva, 48 casos com 3 mortes. Avaré, 39 casos com 3 mortes. Piraju, 35 casos com 2 mortes. Itapeva, 21 casos com 2 mortes. Angatuba, 20 casos com 2 mortes. São Miguel Arcanjo, 19 casos. Pilar do Sul, 15. Ribeirão Branco também. Capão Bonito, 14 casos com 4 mortes. Arandu, 12 com 3 mortes. Serquilho, 11 casos com 2 mortes. Mesmo número de Laranjal Paulista, 11 casos com 2 mortes. Tapiraí, 10 casos com 1 morte. Fartura, 8 casos com 1 morte. Tietê, 8 casos. Cesário Lange, 7 casos com 1 morte. Cesário Lange, que até pouco tempo não tinha registro de caso confirmado, já está registrando aí 7 casos, hein? Está subindo bastante o número lá em Cesário Lange. Preocupante também, porque é a cidade vizinha nossa aqui, né? Taquarituba, 6 casos. Alambari, 5. Conchas também 5, com 1 morte. Guareí, 4 casos com 1 morte. Paranapanema e Sarapuí, com 4 casos. Campina do Monte Alegre, Cerqueira César, Itaí, Itararé, Quadra, Ribeirão Grande, Taguaí, Torre de Pedra, Guapiara, Guapiara com 2. Então vamos lá de novo. Campina do Monte Alegre, Cerqueira César, Itaí, Itararé, Quadra, Ribeirão Grande, Taguaí, Torre de Pedra e Porangaba estão com 3 casos confirmados, porque na última quarta-feira à tarde foi confirmado mais um caso, né? Então esses são os municípios com 3 casos.
Guapiara tem 2 casos, Itaporanga também, Manduri e Taquarivaí com 2 casos. Águas de Santa Bárbara, Barão de Antonina, Bom Sucesso do Itararé, Buri, Itaberá, Nova Campina, Pereiras, Sarutaia, Tejupá e Timburi tem 1 caso confirmado esses municípios aí. Ok, gente? Bom, pessoal, daqui a pouquinho, eu falei agora há pouco de Porangaba com 3 casos confirmados, mas lembrando, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, que 2 já estão curados. Ok? 2 já estão curados. Mas eu vou deixar isso para daqui a pouco, porque agora tem o espaço do internauta aqui, atendendo a um pedido de moradores lá do bairro do Matão, que reclamaram do seguinte: as máquinas da prefeitura fizeram uma manutenção ali no bairro, na estrada municipal do bairro do Matão, no final de abril, se eu não me engano, até foi divulgado pelo site da prefeitura, pelo departamento de obras, enfim. Né? Foi feita uma manutenção daquele jeito, aquela manutenção, né? Passa a máquina, né? Não faz a compactação, mas foi feita uma manutenção ali e a estrada ficou razoavelmente transitável, ficou até boa. Né? Tem muita poeira quando chove. Oi? Né? Faz muito barro, aliás, tem muita poeira quando está seco. Faz muito barro quando chove, é o contrário, né? Vamos acordar, Wellington, Cachaça, cara! Poeira quando chove é difícil. Então, né? Quando chove faz muito barro, quando tá seco faz muita poeira, porque esse negócio de só passar a máquina e não fazer a compactação junto com pedra, com cascalho, faz muito disso. Mas enfim, foi um serviço de manutenção básica ali feito lá no bairro do Matão, que melhorou a condição da estrada, né? Poderia ficar muito melhor, mas melhorou. Pois bem, ali a estrada do Matão estava razoavelmente boa, até que no sábado passado, segundo moradores que nos procuraram, essa máquina, uma máquina esteira da empresa Fio Fibra, passou por lá fazendo uma canaleta, mais para o meio do que para o canto da pista, para colocação de cabos de fibra ótica, passando por ali. Você está vendo as imagens, dá para ver nitidamente que há pontos em que não passam 2 carros. O buraco foi aberto, colocaram a bendita fibra ótica ali e tamparam daquele jeito. Lembrando que já há previsão, você assistiu a previsão do tempo, eu até coloquei a previsão do tempo para você ficar sabendo que nesse final de semana há previsão de chuva. Eu quero saber como é que vai ficar a situação da estrada lá do bairro do Matão com chuva e com esse serviço malacafento, porco e mal feito pela empresa Fio Fibra, que fez um buraco, poderia ser bem no cantinho da estrada. Você está vendo que não está bem no cantinho, né? Está quase no leito carroçável. Olha que serviço nojento. E assim ficou e está a situação lá na estrada do bairro do Matão. Nós gostaríamos de saber quem vai tomar providências sobre isso. Será que o departamento de obras aqui de Porangaba? O departamento de obras provavelmente vai falar: não fomos nós que fizemos esse buraco. Em abril nós passamos a máquina e deixamos a estrada boa. Agora, quem fez isso aí? Foi uma empresa, a empresa Fio Fibra. Então, o que a Secretaria de Obras tem que fazer? Se ela própria não pode deslocar uma máquina para arrumar ou tentar dar um jeito nessa canaleta que foi aberta e foi muito mal tapada depois, ela tem que notificar a empresa Fio Fibra pelo serviço porco que foi feito na estrada do bairro do Matão. Né? Em muitos pontos não passam 2 carros e quando chover, isso daí vai se tornar uma armadilha, uma armadilha e tanto para os motoristas que trafegam pela estrada de acesso ao bairro do Matão. Ok, gente? Essa é a solicitação, é a reclamação de moradores lá do bairro do Matão que nos procuraram para mostrar essa lambança, essa porquice feita pela empresa Fio Fibra na estrada municipal de acesso ao bairro. Gente, e agora eu venho com boas notícias, porque hoje é sexta-feira e nós porangabenses merecemos encerrar a semana com boas notícias, com boas informações.
A primeira delas, você já deve ter visto no nosso site, também nas redes sociais em geral, o vídeo, nós estamos colocando aqui, o vídeo onde o senhor Saulo Domingues deixou o hospital anteontem à noite, no comecinho da noite de quarta-feira, ele recebendo alta hospitalar, né? Agora nós, com autorização da família, podemos dizer aí que o senhor Saulo foi uma das pessoas contagiadas pelo coronavírus aqui em Porangaba. E muitos também devem saber que a filha dele, a Olinda, também foi contagiada. Pois é, os dois foram internados há mais de 15 dias. O seu Saulo ficou 17 dias lá, a Olinda ficou 15 dias internada. E depois do tratamento, depois dessa internação, eles receberam alta. A imagem do seu Saulo você já deve ter visto aqui no nosso site. Ele teve os sintomas, foi levado até lá, foi internado, recebeu alta. E agora as imagens da Olinda são poucas, as imagens, é uma imagem bem curta, né? A Olinda também saindo do hospital, ela recebeu alta também no início da noite de ontem. Seu Saulo saiu anteontem e a Olinda saiu ontem, né? A Olinda, ela recebeu alta após ficar 16 dias internada. Ela inclusive ficou na UTI porque teve sintomas mais graves, a doença evoluiu de maneira mais severa com ela. Mas enfim, graças a Deus o tratamento deu certo. A equipe médica e de enfermagem do Hospital das Clínicas da Unesp devolveram aos porangabenses esses dois cidadãos queridos por todos nós. Então fica aí registrado a alta da Olinda. Daqui a pouquinho eu vou colocar a matéria escrita lá no nosso site, né? Ela recebeu alta ontem, ficou 16 dias internada, e anteontem o pai dela, o seu Saulo Domingues, também receberam alta. Em Porangaba, então, nós temos o registro de 3 casos confirmados do coronavírus, 2 já foram curados, e nós temos ainda um caso que está sendo supervisionado, que, segundo a Secretaria de Saúde, você já deve ter visto também lá no nosso site, né? No nosso site nós colocamos a matéria. É uma mulher de mais de 70 anos, ela mora com um marido num bairro que faz ali limite de município com Torre de Pedra. Por questão de logística, ela procurou o serviço de saúde de Torre de Pedra, né? Que fica mais perto dela ali. Apesar de ser do município de Porangaba, o serviço ficava mais próximo dela. Ela procurou Torre de Pedra, que fez o exame, constatou o Covid-19 nessa senhora. A Secretaria de Saúde de lá comunicou à Secretaria de Saúde aqui de Porangaba, e ambas estão fazendo o monitoramento dessa senhora, que ela mora com o marido, que também é idoso, tem mais de 70 anos. Então o casal está sendo monitorado pela Secretaria ou pelas Secretarias de Saúde dos dois municípios. Inclusive a Secretaria de Saúde de Torre de Pedra está colaborando por uma questão de logística, de ser mais próxima à propriedade, já que a senhora mora esse casal, né? Mas só quem apresentou sintomas e teve o vírus detectado foi a senhora, já que ela mora mais próximo de Torre de Pedra. Por questão de logística, portanto, ela está sendo também assistida por lá. Mas, segundo as informações, está em casa, teve sintomas leves, está melhorando e passa bem. Vamos rezar também para que rapidamente ela seja curada e fique curada dessa doença, né? Por enquanto ela é o único caso em monitoramento. Não há, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde aqui de Porangaba, não há caso suspeito, né, em monitoramento aqui na nossa cidade. Graças a Deus. Bom, pessoal, e mais uma notícia, porque nós estamos cansados de falar de morre 20 mil pessoas no Brasil, né? O número de ontem, mais de
de 1.180 casos de mortes. Mas nós vamos finalizar aqui falando de nascimento, né? É uma boa notícia. Eu acho que não poderia ser uma notícia melhor. Finalizar a semana falando de nascimento e de uma criança 100% porangabense. Não é aquele negócio de nasceu no hospital fora e registrou. Não. Ela realmente nasceu em Porangaba. Nasceu no pronto atendimento aqui de Porangaba. A equipe de saúde aqui de Porangaba fez ontem um parto de emergência, foi um parto natural, assistido pelos funcionários da saúde aqui de Porangaba, no PA, no pronto atendimento, ou como muitos gostam ainda de chamar, a Santa Casa de Porangaba, mas não é Santa Casa, né? Então, em meio a tantas notícias assim trágicas, tem essa notícia boa nesse final de semana. Aconteceu ontem, né? Os profissionais de saúde, inclusive, publicaram nas redes sociais sua extrema alegria de terem participado deste momento. Na realidade foi quarta-feira. A publicação foi ontem. Mas aconteceu quarta-feira à noite, dia 20. Então nasceu no dia 20 de maio, por volta das 22h40, uma criança 100% porangabense. E é uma menina. Vamos lá. Os profissionais de saúde atuaram na última quarta-feira, dia 20, durante o plantão noturno, num fato esporádico que encheu os corações dos funcionários do Pronto Atendimento Municipal de Esperança. Foi por volta das 22h40, uma paciente em período de gestação entrou em trabalho de parto e, consequentemente, deu à luz a uma recém-nascida do sexo feminino. Apesar da surpresa, toda a equipe se mostrou competente e habilidosa durante o procedimento, trazendo ao mundo mais uma porangabense nata. A administração municipal fez um agradecimento em especial ao Dr. Osvaldo, que estava de plantão, foi o Dr. Osvaldo, a enfermeira Valdirene e os técnicos de enfermagem Osana e Ian. Para a Secretaria de Saúde e os profissionais que atuam na rede municipal, é uma satisfação indescritível participar deste momento especial, ainda mais quando se trata do nascimento de uma nova vida. E tudo que nós queremos agora são nascimentos, né? Tudo que nós queremos agora é o que simbolize a força da vida, porque só o que nós estamos vendo ultimamente é a força da doença e da morte. Bom, gente, é isso. Porangaba, então, pode finalizar essa semana, o nosso jornal, inclusive, pode finalizar essa semana com essa boa notícia. Foi feita, inclusive, uma homenagem aos profissionais de saúde, com carro de som em frente ao pronto atendimento. Acho muito bacana fazer homenagem aos profissionais de saúde, mas ficaria mais bonito, além da homenagem, não ter entrado com recurso no Tribunal Regional do Trabalho para cortar o adicional de insalubridade máxima a quais esses profissionais teriam direito durante o período de pandemia, né? Já que a Justiça tinha concedido o pagamento da insalubridade em grau máximo a esses profissionais, eles poderiam receber por isso, mas infelizmente a Prefeitura de Porangaba foi lá recorrer e devido a esse recurso, o Tribunal Regional do Trabalho acabou acatando e suspendendo a decisão judicial que determinava esse pagamento de insalubridade em grau máximo. Homenagens é muito bom, é muito bacana. As homenagens, inclusive, aparecem mais nas redes sociais, né? Agora, o que realmente vale também para os trabalhadores é a segurança. Se sentirem seguros e realmente valorizados por quem deveria valorizar. Tomara que esse fato amoleça um pouco o coração do nosso ilustríssimo prefeito, né? E que ele próprio possa, de bom grado,
mesmo a Justiça, o TRT da 15ª Região, tendo suspendido a decisão judicial que determinava esse pagamento de insalubridade em grau máximo, que este ocorrido de quarta-feira amoleça um pouco o coração do nosso prefeito e que ele, de bom grado, inspirado nessas imagens que nós estamos vendo aqui, dar o pagamento de insalubridade a grau máximo para esses funcionários. Vamos esperar que seu coração amoleça, senhor prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho. Esperamos que sim. Um forte abraço a todos. É uma boa notícia, um nascimento de uma porangabense nessa quarta-feira. Parabéns a toda a equipe da Secretaria e aos funcionários que atuaram neste momento. E muita saúde para a garotinha que veio à vida. Não tem o nome dela ainda não, mas esperamos ter aí informações sobre o nome dessa garota aí que veio à vida na quarta-feira aqui em Porangaba. Muita saúde a ela, aos pais dela, a toda a família dela e a todos os profissionais que atuaram nessa área. Muita saúde a todos nós, muita sorte, bom final de semana e que a partir de hoje tenhamos notícias que fomentem a vida e não a morte. Fique com Deus e bom final de semana.